Ok, continuando a nossa conversa, vamos agora para o texto Filosofia como Disciplina Escolar. Esse texto, nós vamos agora começar a entender como é que a filosofia vai ser aplicada e vai ser pensada dentro do universo da sala de aula, né? Um caráter bem básico que surgiu é de que a filosofia se faz necessária, né? Ela já ocorreu em vários momentos dentro da história do Brasil e agora ela passa a existir de uma forma primordial ou necessária dentro do ensino fundamental e médio. Bom, para a gente poder tentar posicionar algumas informações para a gente, né? A gente pode dizer que a filosofia ela teve um momento que foi apagado, né? Durante a ditadura militar no Brasil, nós vamos ter a retirada da filosofia do currículo escolar e no ano de 1971 ela é retirada do currículo como disciplina, uma vez que a argumentação feita pelos militares é que a filosofia devia ser ensinada ao longo de todas as disciplinas, né? Que a filosofia não precisava ser ensinada como disciplina, uma vez que ela estaria em todas as outras disciplinas, né? Isso claramente vai ser colocado como uma desculpa, uma vez que esse caráter nato da filosofia também necessita, vamos dizer assim, ser ampliado nas suas especificidades, tá? Então, esse seria o momento em que nós temos uma ruptura. Bom, mas filosofia no Brasil vai ser ensinado desde a formação da educação brasileira, né? Os nossos caros jesuítas, já no século XVII, ensinavam filosofia dentro da educação brasileira, né? Como a gente tinha colocado anteriormente, ou falado da relação entre filosofia e religião, aqui era uma filosofia marcadamente pelo advento religioso, tá? Nesse momento, no período colonial, a filosofia teria essa relação mantida através dessa possibilidade de ensino religioso e filosófico, ou a filosofia religiosa. Bom, dentro desse parâmetro, a gente vai chegar até o período republicano, quando então, no período republicano, a filosofia se separa da religião, como o Estado se separa também. E vai fazer com que essa leitura de filosofia seja feita agora de uma forma separada, como uma disciplina, e passa a ser pensada também como um caráter obrigatório, né? Não era mais um elemento meramente de informação como era pensado pelos jesuítas, tá? Bom, nesse desenvolvimento que nós estamos colocando, que na República surge a filosofia, ela vai sofrer reforma durante a ditadura militar e, finalmente, em 96, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a filosofia passa a ter uma especificidade, né? Então, a LDB nos diz o seguinte: ela diz que a filosofia deve ser considerada de natureza transversal, com ênfase nas áreas de ética e cidadania, e figurando no âmbito comum das ciências humanas e suas tecnologias. Então, a filosofia entra nesse caráter de transversalidade e vai ser implementado inicialmente como transversalidade. E aí, mais uma vez, ela é pensada como sendo uma possibilidade das outras disciplinas. Ela não é pensada isolada, tá? Bom, mais à frente, a gente então finalmente vai conseguir ter uma implantação da disciplina filosofia, né? A filosofia vai ser implantada como disciplina e aí passa-se a ter uma necessidade diferenciada, que é o quê? Nós temos a disciplina de filosofia, mas não temos professores de filosofia. Uma vez que a disciplina ela não era pensada no caráter de licenciatura, nós não tínhamos professores que soubessem ministrar a aula de filosofia, né? Então, nós tínhamos uma necessidade
na formação desses professores. Esses professores passam, então, a surgirem, a começarem a surgir, principalmente inicialmente no improviso. Então, professor de história, professor de geografia, o professor que tinha uma afinidade maior com a leitura filosófica, ele ministrava filosofia. Sempre gerando uma necessidade que é a preocupação de cada professor, né? Os professores tinham suas preocupações e acabavam tendo uma informação diferenciada. Isso fez com que a gente sempre esbarrasse nessa necessidade que é o quê? Articular a produção do conhecimento filosófico, na questão da produção de profissionais da filosofia, para ensinar filosofia. Nesse sentido, a gente vai ter o quê? Vai ter que articular a relação entre o ensino superior, né, a formação dos profissionais de filosofia e a prática desses profissionais na educação básica e média, né? Uma vez que a formação superior de filosofia no Brasil, ela não se pautava necessariamente pela licenciatura, até mesmo porque não havia demanda, né, do licenciado em filosofia. Então essa falta de demanda também gera uma proposta diferenciada lá no ensino superior. O ensino superior não tem por que produzir professores se não vai haver necessidade de ter professores, tá? Mas isso vai ocorrer, e é aí que está a questão. Quando ocorre, ele ocorre por uma necessidade totalizante. Nós precisamos de professor para ontem, né? Nós temos que formar profissionais para ontem. Essa argumentação dessa necessidade faz com que o curso superior ele também comece a se remodificar, a ser repensado. Porque agora eu não estou formando apenas historiadores da filosofia ou filósofos claramente. Eu tenho que pensar no profissional de sala de aula, né? Eu tenho que pensar em como esse indivíduo vai trabalhar dentro do seu dia a dia ou dentro das escolas. Então, esses cursos superiores passam, então, a ter, mais uma vez, uma divisão, no caso de filosofia. Eu tinha anteriormente o bacharelado, que é o pesquisador, que é o filósofo pelo filósofo, tá? E eu tinha o que nós chamamos de seminarísticos, né? Que era uma produção de indivíduos de formação de liderança clericais ou de conceitos mais clericais. Vai surgir, então, agora o licenciado, né? Que é a figura de formação de professores que se faz necessário, tá? Bom, a grande questão é exatamente como esse licenciado vai atuar em sala de aula, né? Uma vez que a formação que nós temos era muito mais uma formação de bacharéis do que de professores. Então essa discussão ela se faz importante porque a formação do licenciado vai refletir diretamente com a formação dos nossos educandos, tá? Sendo assim, a filosofia, ela nesse momento, ou nesse dia a dia, tem uma grande necessidade, ainda tem uma grande necessidade, dessa formação de licenciados, né? Uma demanda necessária, até mesmo para que a gente possa vir a ter uma qualidade do ensino de filosofia e não um improviso do ensino de filosofia, né? Então, quanto maior a especialidade dos nossos profissionais de filosofia ou dos nossos professores, melhor é o ensino dos nossos educandos. Por isso que é tão importante a gente buscar essa qualificação ou buscar esse tipo de informação. Bom, como a gente já colocou, a filosofia vai partir da LDB ser um elemento obrigatório da prática de sala de aula, né? E nesse ponto a gente pode colocar alguns elementos que seria a base que a LDB solicita ou exige da filosofia, né? Que ela repasse aos nossos educandos. Ela diz que nós temos 3 grandes eixos para pensar a filosofia. O primeiro dele, estética e sensibilidade. O segundo, a política da igualdade.
E o terceiro, ética da identidade. Esses 3 eixos que são colocados seriam uns elementos que vão guiar a formação e a informação dos professores. Cada professor deve pensar a sua proposta de ensino dentro de desses 3 elementos, ou dentro dessas bases, para poder ter uma resposta viável, né, da formação ou da informação para os nossos educandos. Sendo assim, essa reflexão filosófica, ela se faz cada vez mais importante. Tá? Bom, um outro porém que a gente tem que perceber, o que o autor nos coloca, é que houve uma grande necessidade de uma luta da implementação da filosofia no currículo, né? De que a gente entenda que a filosofia ela não entra como uma disciplina meramente para cumprir uma carga horária, né? Ela entra dentro do nosso currículo como aquilo que ela se propõe, uma formadora de ideias, uma formadora de pensamento, né? Sendo assim, quanto maior a possibilidade de estudo filosófico, maior seria um retorno das relações sociais e do pensamento desses nossos educandos, tá? Por isso que é tão importante essa relação. Ou seja, vamos lá, eu tenho que entender que se eu desejo transversalidade nas ciências humanas, através das ciências exatas, quem vai fazer esse caminho é a filosofia. Se eu desejo que isso ocorra, a necessidade que eu tenha, que o meu educando tenha uma formação filosófica, é importante. Então eu tenho que dar, dentro do seu currículo, um espaço para ele ter essa formação. E, para que ele tenha uma formação adequada, de qualidade, eu tenho que ter um profissional de qualidade. Sendo assim, liga as 2 coisas, os 3 pontos, né? Eu preciso ter um profissional formado na área de filosofia ou que tenha uma especialização na área de filosofia, porque ele vai ser o caminho ou que vai permitir o caminho para os nossos educandos. Essa necessidade, como ele está colocando, faz com que a gente tenha que estar sempre buscando uma qualificação, né? Mesmo quando, então, eu tenha a formação na área. Tá? Uma vez que a gente tem que entender que a filosofia é uma leitura sempre do contemporâneo. Ele está buscando cada vez mais significados, está elaborando cada vez mais reflexões. Sendo assim, a filosofia ela não deve ser pensada como uma disciplina complementar, né? A filosofia seria exatamente a possibilidade inicial de todas as outras disciplinas, né? Eu teria o caráter filosófico e a partir daí eu teria como produzir os outros conhecimentos. Ok? A gente termina aqui essa unidade.